Glória a Deus, aleluias, tudo na paz, povo de Deus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, com a graça do nosso Deus. Espero que estejam todos bem para a glória de Deus. É um prazer imenso tê-los aqui conosco, queridos, em nome de Jesus. Hoje mais um vídeo aqui abençoado para estarmos esclarecendo, para estarmos aprendendo, para estarmos trazendo elucidações da palavra de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá, em nome de Jesus, vamos falar hoje, queridos. Eu quero trazer um tema aqui que eu não vou dar o título, não vou falar o título a respeito de qual contexto eu estou falando, mas eu quero que você faça uma leitura, que todos nós vemos fazer uma leitura, queridos, de que momento é esse e com qual momento parece o que vamos relatar aqui. Sem dizer, sem querer anacronizar, sem querer agir de anacronismos, eu quero que você faça a sua interpretação. Se caberia o que eu vou ler aqui, em que momento caberia? Ou se seria um assunto atual ou atualíssimo dos nossos dias. Amém, glória a Deus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento. Como eu sempre digo, queridos, o grande momento, com muita humildade, reverência, aprender mais do nosso Deus e também da sua palavra, para a glória do nosso Deus. Vamos lá então, ao final do vídeo, eu sempre peço, queridos, eu gosto de pedir porque não custa nada, o não eu já tenho. O sim é que eu vou aqui tentar conquistar de vocês. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ao final do vídeo, achando o tema relevante, deixe o seu like, comente o vídeo, faça aí a sua parte em nome de Jesus, juntamente conosco. Em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, queridos. Eu vou começar lendo aqui. Eu só vou falar aqui, é o capítulo 5. Somente isso que eu vou dizer. Depois você vai tirar as suas conclusões. Depois a gente vai estar falando mais sobre isso. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças e a ver se achais alguém. Olha só que coisa forte, queridos. Mais uma vez, vou do início. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém. Se há um homem que pratica a justiça ou busque a verdade, e eu lhes perdoarei a ela. Ou seja, Deus está fazendo um desafio aqui, queridos. Ele está usando o profeta para sair às ruas e procurar queridos, pessoas justas, que praticam a justiça, que são fiéis naquilo que procede nas suas palavras, em suas atitudes. E ele diz que vai perdoar essa cidade se ele achar um homem. E continuando, ele diz aqui, ó, embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Porque ele está dizendo aqui, queridos, que muitas vezes as pessoas juram, dizem que vai fazer isso. A partir da manhã eu vou ser um outro homem, eu vou ser uma nova mulher. A partir da manhã ou a partir de tal dia eu vou deixar de beber, vou largar o cigarro, esse vício que está me fazendo tanto mal, está agredindo a minha saúde, eu continuo escravo dele, mas eu vou abandoná-lo. Eu vou deixar, eu vou ser marido de uma só esposa, eu vou ser esposa de um só homem, vou largar esse negócio de amantes, vou largar esse negócio de orgias, de bebedice, de finais de semana, mais preocupado com as amizades, com os jogos de futebol, com as práticas, queridos, muitas vezes que não agrada a família, mas eu vou largar tudo isso em prol da minha família. Vou estar mais com a minha esposa, vou estar mais com o meu esposo, vou estar mais com meus filhos, vou me preocupar mais com a minha vida espiritual. Todos falam isso, mas ele diz aqui, ó, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso, ou seja, juram falsamente, fazem promessas falsas que não vão cumprir. Continuando, ele diz aqui, ó, verso 3, ah, Senhor, um ar de sentimento, um ar de sofrimento, um ar de angústia, ah, Senhor, não é para a felicidade que atenta os teus olhos? Não é para a fidelidade que atenta os teus olhos? Tu feriste e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar, ou seja, Deus chamou a atenção, queridos. Ele estava nessa situação, ele pediu ao profeta, vai lá ver se tu encontra alguém que pratique a justiça, que faça, que viva corretamente, que viva decentemente diante da minha presença, assim como foi Enoque, assim como foi Noé e muitos outros homens de Deus. E ele disse aqui, sai às ruas para ver. E continuando, ele diz que Deus os chamou a atenção. Olha, profeta, eu os chamei a atenção, eu trouxe repreensão sobre eles, mas de nada adiantou, eles continuam vivendo da mesma maneira. Vai vendo isso, queridos, como isso é forte. Aí, continuando, ele diz aqui, ó, mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus.
Irei aos grandes, aos intelectuais, aos letrados, aos cheios de sabedoria, aos cabedais dos grandes conhecimentos. Irei aos intelectos mais poderosos destes lugares. Ali sim eles amam a Deus, eles buscam a Deus. Os pobres não buscam porque são muitas vezes ignorantes, não têm sabedoria, mas vamos ver o que ele diz aqui, olha só. Mas eu pensei, são apenas os pobres os que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Estavam muito pior, queridos. Quanto mais intelectualidade, quanto mais sabedoria, queridos, deste mundo, quanto mais cursos, mais doutorados, pós-doutorados, MBAs, isso e aquilo outro, muitas vezes que do coração se enche de orgulho por achar que conquistou tudo sozinho, que não veio das mãos de Deus. A verdade é essa. Não que não tenham, queridos, intelectuais que temem ao Senhor, tem sim, com certeza, assim também como pessoas humildes, pessoas pobres, muitas vezes que não têm condições, que não têm condições financeiras como os outros, mas mesmo assim tem pessoas que são fiéis. Mas, queridos, ele fez um paralelo aqui, um paradoxo entre as duas situações, e todos os dois estavam perdidos diante do Senhor. E continuando, ele diz, por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado. Ou seja, Deus colocou, queridos, inimigos, colocou inimigos à espera para que eles não tivessem, para que eles não conseguissem, queridos, progredir em sua maldade. Não é assim que acontece? E continuando, ele diz, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas perfídias. Forte isso, né, queridos? Como vendo isto te perdoaria? Deus pergunta a essa cidade. Como vendo tudo isto, esse tipo de procedimento, esse tipo de atitudes, do jovem ao ancião, como é que eu perdoaria? Ele pergunta, teus filhos me deixaram a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, depois de eu os ter abençoado, eles adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntam em bandos. Olha aqui o que eu estava dizendo, queridos. Muitas vezes as orgias se preocupam mais com o povo alheio do que com a própria família. Estão abandonando a casa, estão deixando os filhos a mercê. Por isso que está aí essa situação, queridos. Ele diz aqui, ó, não quero dar nenhuma dica. Continuando, ele diz, verso 8, como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Eles não têm respeito, queridos, nem pela esposa do companheiro. Esse mundo é assim, queridos, é perverso. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta, de cidade como esta, de povo como este, de família como esta, de governo como este, de judiciário como este, ou, queridos, de legislativo como este, de executivo como estes, de governamentais como estes. Como é que eu não me vingaria, diz o Senhor dos Exércitos. Eita, glória a Deus, aleluia, louvado seja o seu nome. Aí diz aqui, ó, no verso 3, até os profetas não passa de vento. Eita, aqueles que deviam estar chamando a atenção do povo, diz aqui, ó, até os profetas não passa de vento, porque a palavra não está com eles, e as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Ou seja, eles mandam as pessoas fazerem uma coisa e fazem outra, queridos. Nem eles mesmos têm firmeza naquilo que procedem dos seus procedimentos. Verso 15, eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó, diz o Senhor, na nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras e não atendes o que ela fala. Ou seja, Deus vai trazer uma nação poderosa para os escravizar. Você lembra o que aconteceu com Jerusalém, né? Quando Nabucodonosor vem com a Babilônia, os caldeus escravizaram e levaram cativo todo o povo. Queridos, Deus envia o castigo, queridos, porque não querem se submeter à sua vontade. Lá no verso 21, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim? Pergunta o Senhor dos Exércitos, toda a glória seja dada a ele. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará? Eita, glória a Deus! Ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem,
não traspassarão. Coisa maravilhosa, querido. Você já foi numa praia? Você chegou numa praia maravilhosa, aquela areia branquinha, aquele lugar maravilhoso, aquelas águas poderosas. Você já viu como é que é aquela areia, queridos? Aquela onda poderosa vem bramando, com aquelas sujidades muitas vezes, ou então aquela espuma branca vem e joga em cima daquela areia, mas daqui a pouco ela volta de novo e aquela areia fica como se estivesse seca. É maravilhoso ou não é, queridos? Você já imaginou se ali fosse lama? Se fosse um barro ali, daquele barro vermelho? Eles não conseguiram nem chegar perto, mas Deus aprove a Deus fazer a coisa perfeita, porque a água bate, vai lá em cima, volta e a areia está como se estivesse seca. Oh, queridos, é maravilhoso. E Deus falando que fez tudo isso, a grandeza desse Deus. Mas este povo é de coração rebelde, contumaz, e rebelam-se, e foram-se da minha presença. Verso 26, porque entre o meu povo se acham perversos, cada um espiando como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. É, queridos, a maldade, as atrocidades, a imundícia, a perversidade, muitas vezes tramada ainda no travesseiro, no leito. Diz aqui, 27, como a gaiola cheia de pássaro, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. O que eu acabei de dizer aqui, queridos, o nosso judiciário, o nosso legislativo, o nosso executivo, os governamentais, maldades, queridos, se enriqueceram com isso. Vou repetir mais uma vez o 27. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. 28. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Oh, queridos, aqui não precisa nem eu te dizer o que está acontecendo aqui, queridos. Aqui que está se referindo tanto àquele período como você sabe. E diz aqui, ó, não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor dos Exércitos, toda honra, toda glória seja dada a ele. Diz o Senhor, não me vingaria eu de nação como esta, de cidade como esta, de povo como este? Diz o Senhor dos Exércitos, louvado seja o seu nome. Eita, glória a Deus. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Você cansa de ver aí, queridos, profetas, homens de Deus, se abraçando aí com políticos, muitas vezes se misturando, queridos, envergonhando o evangelho, envergonhando a palavra de Deus. Você quer se encontrar com político, você quer ser amigo de político? Faça isso na sua casa em particular, mas não venha fazer isso no meio do povo de Deus, não. Isso aí não é lugar para isso, não. A casa de Deus é lugar da pregação do evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso ele expulsou os cambistas, quebrou tudo ali naquelas mesas, porque estavam negligenciando a justiça, a honestidade, o direito. Verso 31, os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam as mãos para com eles. Olha só, os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E o que se deseja o meu povo? É o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Eita palavra queridos, de exortação que nos traz, queridos, a estarmos alertas, a estarmos de olhos abertos, não dormir no sono da morte. Eita, glória a Deus, essa palavra é muito forte, querido. O Espírito Santo me deu ela, eu falei, Senhor, me dá uma palavra para que eu faça, para que eu leve uma palavra para os teus servos em vídeo, aqui através do YouTube, mas me dá uma palavra forte, uma palavra poderosa. E o Senhor me deu essa palavra, queridos. Não vou dizer, só disse aqui qual é o capítulo. É o capítulo 5. Agora eu quero que você faça aí uma contextualização, o que essa palavra representa nos nossos dias de hoje, de quem ela está falando, com quem ela falou no passado e com quem ela está falando hoje. Queridos, te faço esse pedido humildemente, diante do Espírito Santo do nosso Deus, que é poderoso, é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Queridos, se você achou esse tema, esse assunto, uma bênção na vida de pessoas para que sejam alertadas, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Passe para mais pessoas. Um amigo seu, que você sabe que precisa de uma palavra de alerta, assim como eu preciso, assim como você precisa, e o Espírito Santo usou os meus lábios aqui para nos alertar, porque ela é a espada de dois gumes. Primeiro ela corta aqui, queridos, a quem fala, depois ela vai cortar o receptor, aquele que recebe a palavra. E ela não esconde nada, ela é justa, ela é fiel.
Assim é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos até uma próspera oportunidade. Se assim, queridos, esse Deus que é poderoso permitir. Amém. Um abraço a todos. Fiquem na paz.